Rapaziada, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho no reta final. Você que vai fazer concurso para a Caixa Econômica Federal, estamos resolvendo questões do CESP e fazendo comentários, né, aqui para você que vai ser futuro economiário. Meu nome é Cosme Sérgio e nesse momento aqui eu estou em Brasília fazendo essa gravação para você. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Primeira questão na tela. Acompanhe comigo. Primeira questão. Questão 51. Acompanhe comigo. No tocante à Sociedade de Fomento Mercantil Factoring e às sociedades administradoras de cartão de crédito, julguem os itens. Esse é o seu contexto que você está vendo aí, ó. Questão 51. A remuneração de garantia cobrada pelas administradoras de cartão de crédito corresponde à comissão paga pelos estabelecimentos a determinada bandeira. O item está errado. A remuneração de garantia não é comissão paga a bandeira, não. Acompanhe comigo que eu tenho um comentário aí, ó. Remuneração de garantia corresponde a um percentual fixo, obtido após a análise de inadimplência média dos consumidores, devido diretamente à administradora de cartão de crédito, que garante o titular que não cumprir com a sua obrigação, ou optar pelo pagamento do valor mínimo, o pagamento do valor do empréstimo junto ao mercado financeiro. Então, essa remuneração de garantia é um valor fixo após se perceber a inadimplência média. Quando a pessoa não pagar ou quando a pessoa não pagar o valor mínimo. Fecha aqui em mim. A questão não afirma isso. Remuneração de garantia, valor fixo, quando a administradora perceber a inadimplência ou o valor mínimo. A remuneração de garantia nada mais é do que o valor, a taxa que vai cobrar de um mês para outro para financiar o saldo devedor. Ou quando, né, você tem uma inadimplência que a administradora percebe que a pessoa não vai pagar de jeito nenhum e começa a correr um valor fixo, que é um valor, né, na realidade, é um valor fixo de juros. Isso que é remuneração de garantia. Tudo bem? Para quem? Para quem não cumprir com as suas obrigações, ou seja, está inadimplente, ou não pagar o valor mínimo da fatura, que hoje o mínimo é no valor de 20% do valor total da fatura. Beleza? Então, voltando para a questão aqui, ó, volta lá na questão, ó, a remuneração, né, cobrada, de garantia cobrada pelo administrador de cartão de crédito corresponde à comissão paga pelo estabelecimento de determinada bandeira, que seriam os RODs? Não, o item está errado. Beleza? Aí você está vendo a questão 52. No cálculo do deságio sobre o valor de face do ativo, as empresas de factoring consideram, além do custo dos recursos por ela obtidos, o spread, o representativo da taxa de risco envolvido na transação. O item está absolutamente correto. Fecha aqui em mim. Eu vou falar um pouquinho mais de empresa de fomento mercantil. Empresa de fomento mercantil é uma empresa que presta uma assessoria para uma empresa, para um comércio, né, para alguém que tem uma empresa de serviços. O que uma empresa de fomento mercantil faz? Ela dá uma assessoria com relação a toda a parte financeira. A empresa de fomento mercantil, ela dá uma assessoria com relação à troca de títulos, antecipação de recebíveis. Uma coisa importante, não fique pensando que empresa de fomento mercantil, que é a empresa de factoring, só existe para trocar cheque. Isso não é uma classificação correta. Ou seja, ela faz uma série de serviços e uma série de atividades atrelado também à factorização, que é justamente uma troca de um título a prazo por valor em dinheiro, por um dinheiro à vista. Isso também é uma das atividades. Aí ele fala lá na questão, ó, se considera o valor do deságio sobre face de título, imagine que seja um cheque pré-datado. Aí você vai cobrar um deságio, que é um fator. E nesse valor você tem, além do spread, a taxa de risco envolvida na transação. Tá certo isso? Por quê? Fecha aqui em mim. Porque toda vez que você faz um fomento mercantil, que você antecipa um recebível, por exemplo, um cheque, existe o risco do cheque voltar. E se o cheque
né, ele foi trocado, né, antecipado para a empresa de fomento mercantil, significa dizer que, né, a partir desse momento, ela está assumindo um risco, né, e ela fica de posse desse cheque, porque esse cheque, por exemplo, foi endossado em favor da empresa de fomento mercantil. Aqui eu fiz um comentáriozinho, só para a gente lembrar o que é a empresa de factoring. Acompanhe comigo aí, ó. Por factoring entende-se a prestação contínua e cumulativa de assessoria mercadológica e creditícia, seleção de riscos, gestão de crédito, acompanhamento de contas a receber, assessoria para a compra de matéria-prima, organização da contabilidade, controle do fluxo de caixa, orçamento de custos, entre outros serviços conjugados com aquisição de créditos resultantes de vendas mercantis, ou de prestação de serviços das empresas clientes realizadas a prazo. Então acompanha, ó, aquisição de créditos resultantes de vendas mercantis. Fecha aqui. Aquisição de crédito mediante venda mercantil. Isso é um dos serviços. Então, uma empresa de fomento mercantil, ela presta uma assessoria grande com relação a contas a receber, com relação ao fluxo de caixa, com relação à parte contábil. Ela presta um serviço. É uma empresa prestadora de serviços. É uma empresa que presta um serviço que também é um serviço de natureza financeira e é um serviço passível de tributação. Mas a empresa de fomento mercantil, a empresa que troca títulos, papéis e faz toda essa assessoria, não é fiscalizada pelo Bacen. Até porque não é uma empresa que faz parte do Sistema Financeiro Nacional. Volta lá. Na prática, destaca-se a atividade de negociação de direitos creditícios com deságio, que é justamente o que a questão estava comentando, um deságio. Né? Então você tem um valor de face de um papel, de um título, aí você tem um deságio. Fecha aqui em mim. Imagine que o cheque pré-datado é de R$100. Você cobra um deságio, por exemplo, de 5, você adianta para a empresa R$95. Nesses R$5, que a gente chama de fator ou comissão, você vai ter o ganho da empresa de fomento mercantil e também o risco. Se o risco de inadimplência daquele papel for um risco alto, essa comissão, essa taxa de fator vai ser maior. Se o risco for baixo, também vai ser menor, vai ter um impacto direto. Tudo bem? Volta lá. Os seguintes impostos incidem sobre o factoring: Imposto de Renda e Contribuição Social, PIS, COFINS, IOF e ISS. Cuidado com esses dois últimos, porque em prova de concurso eles gostam de perguntar. Empresa de fomento mercantil, mesmo não sendo fiscalizada pelo Banco Central, é uma empresa que mesmo assim ela vai recolher IOF e ISS. Eles adoram perguntar isso em prova. Fique atento a esse detalhe. E você tem uma observação final aí, ó. A Sociedade de Fomento Mercantil não precisa de autorização do Bacen para funcionar, como também não é fiscalizada pelo Bacen. Mas, mesmo assim, tem que fazer o recolhimento desses tributos. Então, a questão 52 que a gente tinha feito, corretíssimo, o item está correto. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Fecha aqui em mim. Algumas pessoas me perguntam assim: professor, banco faz factoring? Não. Quem faz factoring é a empresa de fomento mercantil. É diferente. Quem faz factoring é a empresa de fomento mercantil. O banco, o que ele faz? Ele faz uma custódia de cheques. Ele custodia, ele guarda os cheques pré-datados com a antecipação. O banco faz isso? Faz. Cobra uma taxa? Cobra. Essa taxa também está ligada a um deságio? Sim. Essa taxa tem a ver com risco? Também tem. Só que banco não é empresa de fomento. Banco não é empresa de factoring. Banco não é empresa de fomento mercantil. Guarda essa informação, que é uma informação importante, que é uma informação pertinente. Beleza? Tranquilo? Próxima questão, acompanhe comigo naquela. Uma gama de produtos e serviços financeiros é altamente comercializada nas economias de mercado. Acerca desses produtos e serviços, julguem os itens que se seguem. Olha só a questão 53 que ele está falando aí, ó. A aquisição do controle acionário de uma empresa por meio do mercado de ações, está aqui o overbid, somente pode ser feita após a concordância dos acionistas majoritários. O item está errado. Não é com a concordância dos acionistas majoritários. Eu queria que você acompanhasse primeiro o que é esse takeover bid. Olha só, takeover bid é uma oferta pública de aquisição, ou OPA, que é a mesma coisa. É uma oferta de compra lançada sobre uma empresa. Através de uma OPA, uma pessoa física ou pessoa jurídica designada oferente pretende comprar uma sociedade cotada em bolsa.
Ou seja, essa empresa que está cotada em bolsa é designada visada ou alvo. Para ser realizada uma OPA, em geral, tem de preencher determinadas condições impostas por lei e tem que ser autorizada pelas entidades reguladoras. Então, alguém quer comprar uma empresa, alguém faz uma oferta pública. Disse pública porque é dirigida a todo o conjunto de acionistas da empresa-alvo, sem discriminação. Ou seja, todo mundo que tem ações tem, né, esse oferecimento. Está visado, é o alvo dessa oferta pública. E anunciada publicamente através dos meios exigidos pela entidade reguladora do mercado em questão. O anúncio público torna-se necessário porque quando uma empresa tem o seu capital disperso em bolsa, é difícil identificar todos os seus acionistas. Professor, quer dizer que alguém faz uma oferta pública porque alguém quer adquirir ações? Exatamente. Acompanhe comigo aí o comentário, ó. A OPA funciona no sentido inverso do Initial Purchasing of IPO, oferta pública inicial, ou OPI, oferta pública de venda. O OPA pretende diminuir o capital disperso em bolsa, porque alguém quer comprar muitas ações. Então, o valor do capital disperso vai ser menor. No extremo, a sua retirada de bolsa numa aquisição potestativa, enquanto a segunda pretende exatamente o contrário, né, que seria, né, a oferta pública inicial, a dispersão em bolsa, a abertura do capital público. Então, o takeover bid, que é o OPA, ele funciona inverso à oferta pública inicial. A oferta pública inicial, ela quer abrir o capital. O takeover bid, ele quer, né, acabar um pouco com a dispersão do capital. Dependendo da circunstância em que é feita, em particular do preço oferecido na OPA, face à cotação dos títulos em bolsa, o Conselho de Administração da empresa-alvo evite uma recomendação de venda ou recusa de venda aos seus acionistas. Mas detalhe, veja a palavra recomendação. Conselho de Administração recomenda, em geral, tanto o anúncio de uma OPA como o rumor de que será anunciada afetam substancialmente a cotação dos títulos das empresas envolvidas. Esse é o meu comentário. Volta na questão 56. A aquisição, volta lá, fecha lá. A aquisição do controle acionário de uma empresa por meio do mercado de ações takeover bid somente pode ser feita após a concordância dos acionistas majoritários. O item está errado. Aliás, o item está erradíssimo. Fecha aqui em mim. Olha só, a OPA é quando alguém quer comprar muitas ações que estão dispersas. Pode ser, né, geralmente, as ações que são negociadas na Bolsa não são ações preferenciais, não são ações com direito a voto. Se as ações estão sendo negociadas, nesse contexto, no mercado secundário, porque ela já foi oferecida no mercado primário. Se ela está sendo negociada, está sendo comprada e vendida, está sendo comprada e vendida livremente. O que significa dizer? Não precisa da concordância dos acionistas majoritários, que são os acionistas ordinários. Não há necessidade. Então, eu tenho 1% de uma ação lá, de uma empresa dispersa na bolsa. Alguém faz uma oferta para comprar boa parte. Eu vou lá e vendo. Eu tenho essa autonomia. Eu não preciso, como acionista preferencial, pedir uma autorização do acionista majoritário para, de fato, vender a minha ação. Até porque eu, que sou um acionista preferencial, o meu ganho, eu tenho duas rentabilidades. Ou eu espero até o final do exercício e participo dos dividendos, ou seja, parte do lucro que a empresa tem vai ser dividido pelos acionistas, e quem recebe primeiro sou eu, que sou acionista preferencial. Ou eu posso comprar e vender, que é justamente isso aqui. Então, se alguém faz uma oferta de um monte de ação dispersa, eu e outros acionistas, nós temos liberdade de vender essas ações e receber o capital por isso, desde que eu estou tendo alguma rentabilidade, algum ganho. Para mim tem que ser uma coisa interessante também. Ou as ações podem cair, eu estou com medo de perder dinheiro. Eu vendo também. Eu entro no takeover bid, que é essa oferta pública. Não é necessário a autorização dos acionistas majoritários. Beleza? Tranquilo? Então, a nossa questão 53, o item está errado. Na tela, vamos para a questão 54. Acompanhe comigo a questão 54. A vantagem de se usar o empréstimo hot money é que ele pode ser rapidamente reavaliado em caso de diminuições bruscas das taxas de juros. O item está corretíssimo. Corretíssimo, corretíssimo, corretíssimo. Eu quero fazer um comentário com você rapidinho, tudo bem? Fecha aqui em mim, ó. O hot money chama-se dinheiro quente. É uma operação de curtíssimo prazo, onde eu, né, geralmente pessoa jurídica, de 1 a 10 dias, podendo chegar até 29 dias, eu tenho acesso ao crédito.
Como o banco está me emprestando esse dinheiro por poucos dias, significa dizer que a taxa de juros tende a ser maior. Só que tem um detalhe, como são poucos dias, eu posso pagar para o banco muito rápido também. Então, na questão ele fala, a vantagem de se usar o hot money é que ele pode ser rapidamente reavaliado em caso de diminuições bruscas de taxa de juros. O que significa dizer? Se eu tiver uma diminuição na taxa de juros no próprio hot money ou numa outra operação que se torne mais vantajoso, por exemplo, eu usei o hot money e eu peguei dinheiro numa outra operação de crédito CDC e eu cobri aquele valor que estava devendo para o banco. Por que eu tenho essa flexibilidade? Porque o hot money ou dinheiro quente é um dinheiro para uma situação emergencial de curtíssimo prazo. É uma operação de crédito de curtíssimo prazo que as instituições, as empresas em geral, têm acesso via instituição financeira. É de 1 a 10 dias, podendo chegar até 29 dias e é de curtíssimo prazo. Então, nossa questão 54, item está correto. Beleza? Vamos para a questão 55, acompanhe comigo na tela, meu filho, acompanhe comigo. É possível a transferência de certificado de depósito bancário CDB mediante endosso nominativo. Nesse caso, o endosso acarreterá para o endossante a responsabilidade tanto pela existência do crédito quanto pelo pagamento. 55, nosso item está erradíssimo. Professor, está errado por quê? Olha só, primeira coisa importante, fecha aqui em mim. Certificado de depósito bancário e recibos de depósito bancário são formas de captação via depósito a prazo. Por que a gente chama depósito a prazo? Porque existe um período de carência para você fazer o resgate desse dinheiro. Beleza? O CDB, olha só o comentário que eu fiz aqui, ó. Um pouquinho na frente, acompanhe comigo aqui, ó. O CDB, fecha aqui na tela. Ele é transferível para terceiros, endossável, e o RDB é intransferível e sempre vai ser nominativo. Então, se eu fiz um certificado de depósito bancário, acompanhe comigo, ele pode ser transferido a qualquer momento, mediante o preenchimento do termo de cessão de direitos sob títulos emitidos na forma escritural, sem alterações no prazo de vencimento e sem alteração na taxa contratada. O CDB também será nominativo. O CDB vai ser nominativo. Beleza? Agora, volta na questão 55. Olha que interessante. É possível a transferência de certificado de depósito mediante endosso nominativo? É. Alguém que é dono, ou seja, que é o beneficiário daquele CDB, passando para outra pessoa. Até aí tudo bem. Nesse caso, o endosso acarreterá para o endossante a responsabilidade tanto pela existência do crédito? Sim. Quanto pelo seu pagamento? Não. Porque o responsável pelo pagamento é a instituição financeira que fez a captação dos recursos. Então, nesse caso, o item está errado. Fecha aqui em mim. Eu fui no banco, deixei um dinheiro lá, depósito a prazo, via CDB, recebi o CDB nominativo, documento que garante isso. Claro que tem um registro no computador lá, sem problema nenhum. Né? Aí eu quero transferir isso para fulano. Eu vou lá, tem um termo de cessão de transferência, vou lá com ele, transfiro para ele ficar nominativo a ele. Eu sou responsável pela existência do crédito. Por quê? Porque eu que dei origem àquele crédito e eu que ofereci esse crédito para ele, eu que comercializei esse crédito. Mas eu que estou endossando para ele, eu não sou responsável pelo pagamento. Eu estou endossando para ele porque eu fiz um negócio. Por exemplo, eu fiz um swap. Eu troquei o CDB por dólar, troquei o CDB por ações, não importa. Agora, a partir desse momento, quando o banco, quando vencer aquele CDB, o prazo mínimo de carência, o banco vai pagar para ele. O que significa dizer? O responsável pelo pagamento é o banco. O responsável pelo pagamento é a instituição financeira. Não sou eu que endossei o CDB para ele. Então, nosso item 55, item está errado. Está erradíssimo. Beleza? Vamos em frente, queridos alunos. Vamos para a questão 56. Acompanhe comigo na tela. As letras de câmbio são instrumentos de captação da sociedade de crédito emitidos unicamente para taxas pré-fixadas. O item está errado. Rapidamente, vamos ver o que é sociedade de crédito, financiamento e investimento. 56 está errado. Acompanhe comigo aí, ó. Sociedade de crédito, financiamento e investimento. Primeira coisa, é uma SA subdividida em ações.
e deve constar na denominação social a expressão crédito, financiamento e investimento. Tais entidades captam recursos por meio de aceite e colocação de letra de câmbio, que é isso que eu estou abordando, e recibo de depósito bancário, que é o RDB, que é aquela forma de captar depósito a prazo que não é transferível, Até aí tudo bem, né? Sociedade de crédito, financiamento e investimento. São as famosas financeiras. Veja que no slide eu coloco algumas aí, ó, o ABN AMRO Bank, o Pan-Americano, a Finaz, BV Financeira e assim sucessivamente. Agora, o que é uma letra de câmbio? Título emitido, visando captação de recursos correspondente ao modo de pagamento, com rendimento e data de vencimento pré-determinados. 3 partes envolvidas. O sacador, que é o emitente da ordem, o sacado, quem pagará a letra, e o tomador, o beneficiário, que resgatará a letra na data do vencimento. Fecha aqui. A letra de câmbio é uma cambiária legítima. Uma cambiária legítima é um documento que não existe questionamento com relação à sua validade. É um documento que pode ser executado, pode ser protestado. É um documento de grande circulação no mercado financeiro para fazer a captação de recursos. O emitente é o sacador, quem tem um crédito a receber. Então ele emite a letra de câmbio, quem está devendo para ele é o sacado. O sacado tem que dar o aceite. E essa letra de câmbio, eu que sou o sacador, que seria aquela pessoa que iria receber, eu estou passando esse crédito para um terceiro, que é o tomador beneficiário. Eu estou fazendo uma triangulação. Eu tenho a receber de alguém e estou passando para um terceiro. Eu sou o sacador, quem tem que dar o aceite e assinar que realmente deve é o sacado, e o tomador beneficiário vai ser aquele que vai receber. Beleza? Tranquilo? Ah, professor, mas se no dia do pagamento o tomador beneficiário não receber do sacado, aí ele vem cobrar de mim, que sou o sacador, porque eu estou devendo para ele também. Mas isso é um outro assunto. Mas acompanhe comigo lá, ó. Fecha lá comigo. A letra de câmbio é um instrumento de captação de recursos, utilizado principalmente pela sociedade de crédito, financiamento e investimento, que são as famosas financeiras. Aí eu estou chamando a atenção para você. Existe letra de câmbio pré-fixada e letra de câmbio pós-fixada. Detalhe interessante. Letra de câmbio pré-fixada, indicada para o aumento de estabilidade da moeda, quando você tem uma moeda estável. Deve ser feito quando o momento da aplicação, a rentabilidade, o rendimento e o valor líquido a ser resgatado no vencimento já é de conhecimento do investidor. Ele sabe exatamente quanto vai pagar, quanto vai receber. Letra de câmbio pré-fixada. Existe a pós-fixada, indicada para momento de estabilidade econômica, ou seja, você tem uma economia que está mais volátil, é de perfil mais conservador, está diretamente relacionada às oscilações na taxa Selic ou no certificado de depósito interbancário, que é uma forma de captar recursos entre instituições financeiras. Voltando na questão, ele fala para a gente que a letra de câmbio é instrumento de captação de estado de crédito, financiamento e investimento. Isso está correto. Quando ele fala emitido unicamente a taxa pré-fixada, aí o item fica errado. Porque, fechando aqui em mim, nós acabamos de ver que letra de câmbio pode ser pré-fixada, pode ser pós-fixada. Depende do momento econômico. Estabilidade econômica, pré-fixada. Instabilidade econômica, pós-fixada. Então, nosso item 56 está errado. Beleza? Vamos para a questão 57. As notas promissórias, comerciais, os famosos commercial papers, além de serem isentos de imposto sobre operações financeiras IOF, permitem a captação de recursos fora do sistema financeiro. O item está erradíssimo. Professor, o item está errado? É. Professor, mas ela não é isenta de pagamento de IOF? É. Mas ela está errada pela segunda parte. Permite a captação de recursos fora do sistema financeiro, porque é um documento de circulação no sistema financeiro. Está errado? Acompanhe comigo o meu comentário. Commercial papers, nota promissória, são títulos de curto prazo que as empresas, né, as SA, emitem visando captar recursos no mercado interno para financiar a sua necessidade de capital de giro. Isso no mercado de capitais. Representa uma alternativa às operações de empréstimos de bancários convencionais, porque a tendência é uma taxa de juros mais baixa, né? Geralmente uma redução nas taxas de juros para eliminação de intermediação financeira bancária, que é o spread. Ou seja, alguém tem dinheiro para investir e alguém está precisando de dinheiro.
Os commercial papers imprimem da maior agilidade as captações das empresas, determinada pela possibilidade de os tomadores negociarem diretamente com os investidores no mercado, né? Ou seja, bancos, fundos de pensão, etc. e tal. Ou seja, se a gente não tem o banco como intermediário, o banco não vai cobrar o spread. Tudo bem? Importante. As instituições financeiras, as sociedades corretoras e distribuidoras de valores imobiliários e as sociedades de arrendamento mercantil não podem emitir esses títulos. Não podem emitir esses títulos, que são os commercial papers. Beleza? A gente viu agora há pouco que sociedade de crédito, financiamento e investimento, que é financeira, né? Financeira em especial, ela vai utilizar o quê? Vai utilizar a letra de câmbio, o RDB. Então essas aqui, ó, essas empresas não podem emitir commercial paper. Ela é isenta de OF, a questão está correta. São negociadas no mercado secundário, operacionalizada pela CETIP. Pensa comigo, fecha aqui. Se é negociada no mercado secundário, que isso, operacionalizado pela CETIP, significa dizer que está sendo negociado no mercado, não está sendo negociado fora do mercado. E tem outra observação lá, ó, volta lá. A empresa emissora deverá possuir registro atualizado junto à CVM. Pensa, raciocina comigo. Se a empresa que emite comercial paper tem que ter um registro na CVM e ela é negociada no mercado secundário, só pode ser negociado dentro do sistema financeiro. A questão 57 diz que ela pode ser captada fora do mercado financeiro. Então, questão 57, o nosso item está errado. Não pode ser negociada fora do mercado financeiro. Só pode ser negociada dentro do mercado financeiro. Beleza? Fechando aqui em mim. Tudo certo? Cuidado. Letra de câmbio, debêntures, commercial papers, ações, SA de capital aberto, SA de capital fechado, são assuntos muito incidentes em prova. Fique atento, meu filho, para não cair nas furadas aí da banca. Fique esperto. Estou torcendo por você, beleza? Próxima questão, 58. Desde que consigam replicar o retorno de um índice de referência, os fundos de renda fixa referenciados têm liberdade para decidir como investir seus recursos, já que 49% do patrimônio desses fundos pode ser investido em ações e derivativos. O item está errado. Aliás, esse item está bem errado. Professor, esse item está bem errado? Sim. Por quê, professor? Vamos ver aqui, ó. Olha o comentário que eu fiz aqui, ó. Fundos mútuos de investimento. É um condomínio. Não sei se você tem a ideia desse desenho que eu fiz aí, cada um tem uma fatia, né? A ideia foi essa. Em onde você concentra um conjunto de investidores que são adquirentes de cotas, com o objetivo de obter ganho financeiro, rentabilidade, liquidez e segurança, né, adquirindo uma carteira de títulos e valores imobiliários. Lá embaixo tem um asteriscozinho. O que é uma cota? É uma fração do patrimônio do fundo e serão sempre escriturais nominativas. Eu participando do fundo, eu vou ter uma cota. Eu sou um adquirente. Eu participo de um investimento coletivo, onde cada um tem um pedacinho. Segundo parágrafo. Os fundos são organizados sob a forma de pessoas jurídicas com uma estrutura de condomínio, sendo regulamentados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários. Comissão de Valores Mobiliários. Em relação ao resgate, os fundos podem ser abertos, os fundos podem ser fechados. Fundo aberto. As cotas podem ser resgatadas a qualquer momento, com o seu valor atrelado ao valor da carteira. Logo, tem alta liquidez e o cotista pode entrar e sair na hora que ele quiser. Só que tem o fechado. As cotas não são resgatáveis livremente. Só haverá o resgate das cotas no término do prazo contratado. Pode ser um prazo pré-estabelecido. É um prazo pré-estabelecido. Caso o cotista, né, deseje, né, pode vender suas cotas no mercado secundário. Mas quem vai receber o valor, quem vai receber o valor das cotas só na data do vencimento. Fecha aqui em mim. É um fundo fechado. Eu quero ter rentabilidade antes. Eu só posso resgatar naquela data. É um fundo fechado. Tudo bem, tudo certo. Mas se eu, de repente, quiser, eu posso vender para um mercado secundário para alguém. Esse alguém só vai fazer o resgate naquela data pré-estabelecida, sem problemas. Mas vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. Volta lá. Fundo referenciado. 80% no mínimo do seu patrimônio, isolada ou cumulativamente,
deve estar representado por títulos emitidos pelo Tesouro Nacional ou títulos e valores mobiliários de renda fixa e baixo risco de crédito. Lá na questão ele fala 49%, já está errado. Tudo bem? Aqui ó, é 80% títulos do Tesouro Nacional e de renda fixa. Na questão ele fala ações. Renda fixa é um derivativo, tudo bem. Agora, quando ele fala em ações, o item está errado. Podem ser depósitos interfinanceiros ou referenciados dólar, tudo bem? Então, nossa questão está errada. Acompanhe mais uma vez o que está grifado. Títulos do Tesouro Nacional ou títulos e valores imobiliários de renda fixa e baixo risco de crédito, que não é o caso das ações, porque a ação é de alto risco. Então, voltando para cá mais uma vez, a nossa questãozinha, aqui ó, a nossa questão 58 está errado, não é 49%, é 80% do patrimônio, não é investido em ações, é investido em alguma coisa de baixo risco. Ou seja, o investimento que a gente vai fazer vai ser títulos emitidos pelo Tesouro Nacional ou títulos e valores imobiliários de renda fixa e baixo risco de crédito. Então, nossa questão 58, o nosso item está errado. Beleza? Vamos para a questão 59, queridos alunos. Acabou o tempo? Beleza. Então, daqui a pouquinho a gente volta com a questão 59. Tranquilo?